Olá meus doces, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje tínhamos a companhia da Luna. Eu não sei se vocês conseguem ver ali atrás a porta entreaberta, mas eu tenho que ter a porta entreaberta, desculpem, para os gatos entrarem e saírem. Então, um tema que me traz hoje aqui foi um tema pedido por vocês, que foi para eu falar um bocadinho sobre a relação entre os meus dois gatos, agora que eu tenho também o Sócrates, como é que a relação deles passou de uma relação inicialmente de brigas e de conflitos para uma relação amigável que eles têm hoje. Se estão curiosos com este tema, continuem a assistir ao vídeo. Então, quem me segue no Instagram sabe, e já agora quem não me segue, faça favor de me seguir. É só ver aqui em baixo na caixa de descrição que eu vou deixar lá o meu Instagram para vocês seguirem. E então, quem me segue por lá viu nos meus stories que eu fui partilhando a realidade do relacionamento entre os meus dois gatos, que de início era bastante conflituoso, mas basicamente, para quem não teve a oportunidade de ver, era um vídeo em que eu estava a filmar sentada no chão a brincar com Sócrates e dava para se ver noutra divisão da casa que tinha a porta aberta a Luna a bufar e a rosnar ao Sócrates. Aquilo foi cerca dos primeiros dias em que o Sócrates veio cá para casa. Então, vamos começar por dizer que os gatos são animais territoriais e, como tal, quando o território deles é invadido por outro gato, eles sentem-se ameaçados. Não importa se é macho, se é fêmea, se é um gato mais velho ou se é um gatinho, eles sentem-se ameaçados de igual modo. E foi isso que aconteceu com a Luna. É um comportamento super natural. É o mais provável quando vocês trazem um novo gato para a vossa casa que o vosso ou os vossos gatos residentes vão se dar mal, não vão gostar do novo inquilino. Vejam só como a minha gata está a sofrer com o calor. Convém que vocês tenham então por base essa premissa para não estarem a criar falsas expectativas de uma relação maravilhosa que vocês vão ter logo no primeiro dia, porque existem 90 e muitos por cento de probabilidades disso não acontecer. Então, aquilo que nós tivemos que fazer inicialmente foi, e por muito pequena que seja a nossa casa, nós vivemos num apartamento alugado, a casa teve que ser dividida ao meio, literalmente, e então cada gato esteve de um lado da casa, sendo que a Luna, como já adora o nosso quarto e passa aqui bastante tempo, continuou a usufruir deste lado da casa, que temos o quarto, o escritório e temos o corredor dos quartos onde ela dorme, que está lá a caminha dela, estão lá os pratos dela de comida e da água, etc. Então ela continuou a usufruir deste lado da casa. Já o Sócrates ficou do outro lado, que tem o hall da entrada, tem a cozinha e a sala, e ele usufruía do outro lado da casa. E o ideal é que os vossos gatos se vejam o mínimo possível ou que não se vejam de todo. Ou seja, que vocês comecem por apresentá-los pelo nariz, pelo cheiro um do outro e não necessariamente pela visão, que nós cometemos esse erro logo de início, de outra forma vocês não teriam visto o vídeo que eu partilhei. Então, aquilo que nós fazíamos era, por exemplo, quando um de nós estava com o Sócrates na sala, fechávamos a porta da sala e deixávamos que a Luna fosse para o outro lado da casa cheirar, por exemplo, as coisas do Sócrates, a caixa de areia do Sócrates, a cama do Sócrates, os pratos do Sócrates e o espaço todo em que o Sócrates estava, a cozinha, que já era um espaço onde estava o Sócrates. Então nós permitíamos que a Luna fosse cheirando o espaço em que estava o Sócrates. O mesmo se passava ao contrário, quando a Luna estava do lado de lá. Muitas vezes tentávamos trazer o Sócrates para este lado daqui, para ele cheirar o quarto, o escritório e também as coisas da Luna. Foi muito complicado no início, eu não vou mentir, é muito estressante. Escolham fazer isto numa fase da vossa vida em que vocês tenham tempo. O facto de nós estarmos de quarentena em casa nessa altura ajudou, porque estávamos inteiramente em casa para lidar com esta situação, porque não é fácil. Se vocês estiverem a trabalhar o dia todo, não vai ser possível vocês trabalharem na socialização desta maneira e vai acabar por demorar muito mais tempo. Portanto, escolham uma altura da vossa vida em que estejam mais tranquilos, que possam estar mais por casa para lidarem com isto da melhor forma. Então, como eu estava a referir, nós fomos fazendo a troca dos locais para que os animais se conseguissem cheirar sem estar o outro presente, apenas o cheiro do outro
estando presente nas respectivas divisões de troca. Quando eles se começaram a ambientar mais a isso, e quando eu refiro ambientar, era a Luna, que no caso era a Luna, com o Sócrates nunca houve esse problema, porque o território não era dele e como tal ele nunca assumiu uma postura territorial. Já a Luna, e é chocante de ver, porque a Luna é uma gata super doce, super meiguinha, super tranquila, ver a Luna constantemente, todos os dias, a rosnar, a bufar ao vazio, que não é ao vazio, é ao cheiro do Sócrates, mesmo não o estando a ver. A Luna ia para as divisões em que o Sócrates estava e rosnava e bufava ao cheiro do Sócrates. Isto é verídico e é bom que vocês se vão preparando para este tipo de coisas, e tudo isto é normal que o vosso gato residente tenha este tipo de atitude. Já como os gatos são super rotineiros, são animais de rotinas, de um espaço próprio, de um tempo próprio, tudo o que mexa com a rotina deles, mesmo que isso seja a inclusão de um novo animal na vossa casa, vai trazer muito stress para o vosso gato. E tudo isto eram manifestações também de stress por parte da Luna. A Luna ficava muitas vezes com a boca aberta e nós nem sabíamos bem porquê. A Luna tinha um comportamento que era muito, depois de muito rosnar e de muito bufar ao cheiro, a Luna fazia uma espécie de barulho com a língua, quase como se estivesse a saborear alguma coisa, mas não era assim uma espécie de com a boca. Tudo isto nós também percebemos pela nossa pesquisa que era nervosismo da parte dela. Quando já era relativamente tranquilo o comportamento da Luna face ao cheiro do Sócrates, aquilo que nós começamos a fazer foi a alimentá-los no mesmo horário, mas através de uma porta aberta e controlada por nós só com uma frincha, ou seja, nós segurávamos nós a porta, cada um deles era alimentado do seu lado da casa, mas muito próximos um do outro, e com uma frincha da porta a separar. E esse período também é bastante estressante, porque o vosso gato residente, no nosso caso a Luna, começava a rosnar imenso, começava a bufar, tentava atacar o Sócrates através da porta, metia a pata e arranhava imenso. Ele não ligava nenhuma, continuava a comer e a fazer a atividade dele normal. Ela era muito estressante para ela. Houve alturas em que ela não comia devido ao stress e devido a toda esta sobreexposição que ela ia tendo ao Sócrates. Mas tudo isto é normal e tudo isto é provisório. À medida que eles iam fazendo as refeições juntos, iam-se habituando cada vez mais à presença um do outro. Quando eles se habituaram relativamente à presença um do outro, começamos a fazer isto com a porta completamente aberta para trás. A dar-lhes as refeições, porta aberta para trás, e íamos controlando nós, como é evidente. Tínhamos que controlar para que a Luna não o magoasse, como é evidente, porque ela a qualquer momento podia atacar e nós tínhamos que estar presentes. Em toda esta sequência, nunca aproximem os gatos um do outro, nunca socializem os gatos sem vocês estarem presentes. Ainda hoje, os meus gatos dão-se bem e não estão juntos sem a supervisão minha ou do meu marido. Isso não acontece. Quando nós saímos de casa, quando temos que sair os dois, cada um deles fica do seu lado da casa e ponto. Nós não facilitamos nesse sentido. Não facilitem. Às vezes gatos que se dão bem e depois acontecem histórias tristes quando estão sem supervisão de nenhum humano. Entretanto, no meio de muitas bufadelas e rosnadelas, há uma altura em que vocês têm que se mentalizar que os gatos vão ter que se dar de uma forma ou de outra. Quando eu digo que têm que se dar, vocês têm que ter a expectativa controlada de que eles podem não vir a ser os melhores amigos. O vosso objetivo não é que eles sejam amigos, é que eles se deem, que eles se tolerem e que eles passem um pelo outro na casa sem se atacarem constantemente. Esta é a expectativa que vocês devem criar. Tudo o que vier daí para cima é bónus. Para esta fase, aquilo que nós fizemos foi, enquanto nós estivéssemos numa determinada divisão, por exemplo, eu estava na cozinha de manhã a preparar o pequeno almoço. Eu comecei a permitir que os meus gatos partilhassem ambos a cozinha comigo e que arranjassem uma forma de se irem socializando, de se irem dando, com base em todos estes passos que já tínhamos seguido, que agora esta fase final teria que ser também da parte deles.
Eles teriam que arranjar uma forma de se socializarem nesta fase final, porque tudo o que nós humanos poderíamos fazer já tínhamos feito gradualmente. Nesta fase eles teriam efetivamente de se habituar à presença um do outro, até porque não têm outra alternativa. A nossa casa é pequena e não podia estar dividida a meio eternamente. Então, nesta fase que é crítica, aquilo que eu vos aconselho é a serem super vigilantes. Ou seja, vocês não podem estar plenamente a preparar o pequeno almoço. Vocês têm que estar a preparar o pequeno almoço e a olhar sempre atentos para aquilo que eles estão a fazer. E da minha observação, eu comecei a perceber que a Luna ia atacando o Sócrates, mas quando eu falo em atacar, era, por exemplo, em dar-lhe patadas, mas eu ia verificando que a Luna, quando lhe dava patadas, nunca punha as unhas de fora. Ou seja, isto era um comportamento territorial e era um comportamento de dominância entre eles, em que a Luna queria mostrar a sua dominância, mas ela não o queria magoar, necessariamente. Mesmo quando a Luna o mordia, a Luna nunca o magoava. A Luna mordia-o, era quase uma mordida seca, no sentido de marcar a sua dominância sobre ele. Isto é uma relação que os gatos necessitam estabelecer entre eles, quem é que domina e quem é que é mais passivo. Com base nisso, eu fui deixando que eles se fossem socializando nesse sentido, até que progressivamente eles foram ficando até às imagens que vocês vão vendo hoje no meu Instagram, nas Insta Stories, que é a Luna inclusive até já dá banhos ao Sócrates. Um truque que eu quero partilhar com vocês, que também partilharam comigo e que ajudou imenso à socialização deles, foi um produto que se chama Feliway Friends. Então, este produto consiste em quê? Ele é, basicamente, como vocês podem ver aqui, é um aparelhinho de se ligar à tomada, que tem um conteúdo líquido. Isto depois vocês podem comprar recargas. E aquilo que vocês fazem é, vocês encaixam a recarga no aparelho elétrico, ligam à tomada. E aquilo que acontece é, este produto, eu até o tenho aqui, o meu já está vazio, porque a recarga dura um mês e entretanto já passou esse mês, portanto o meu está praticamente vazio, já tenho que deitar fora. Isto vocês podem guardar. O que é que o Feliway Friends faz? O Feliway Friends basicamente são ferormonas que só os gatos conseguem sentir o cheiro delas, e são ferormonas, neste caso a Feliway Friends, que há outros Feliway. O Feliway Friends aquilo que faz é emite uma mensagem para os gatos que só os gatos conseguem sentir. Por exemplo, se vocês tiverem cães, os cães não cheiram e são ferormonas felinas, portanto só os felinos é que conseguem interpretar. E basicamente estas ferormonas são as mesmas ferormonas que a mãe gata transmite aos gatinhos depois de que eles nascem, para lhes transmitir uma sensação de segurança, que está tudo bem, que nomeadamente os irmãos e o ambiente não são maléficos para eles, que está tudo bem, está tudo tranquilo, que é seguro. Então quando vocês compram isto, na verdade são estas ferormonas que os vossos gatos vão sentir. Em certa medida eu sinto que o Feliway foi uma ajuda extra para os meus gatos se darem. Claro que vocês têm que fazer toda esta socialização passo a passo, senão vai ser complicado que abram logo uma porta aos gatos e que os gatos se deem logo bem, mesmo com o Feliway. Convém vocês fazerem esta socialização lenta e gradual, mas eu creio que o Feliway foi uma mais-valia para os meus gatos efetivamente se sentirem mais seguros na presença um do outro. E é isto, meus amores, eu espero que tenham gostado deste vídeo. Caso vocês conheçam alguém que goste destas temáticas sobre gatos e que até tenham gatos que não se dão assim muito bem, vocês podem partilhar este vídeo com eles, porque estão a ajudá-los e estão a ajudar a mim também. Estão a ajudar o meu canal a crescer. Muito obrigada por terem assistido, não se esqueçam de deixar o gosto e de subscrever o canal. Um beijinho muito, muito docinho e até ao próximo vídeo.